Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira para falar sobre um cara enigmático, mas ao mesmo tempo carismático, divertido à sua própria maneira, um cara que se tornou um ícone do esporte, mesmo não tendo a robustez de números do que seus adversários, né? Tô falando, claro, de Kimi Matias Raikkonen, ou Raikkonen como queiram, que completou nesse 17 de outubro 40 anos. É, portanto, o piloto mais experiente do grid da Fórmula 1 e um grid que é muitíssimo jovem. Essa moçada aí, né, metade dessa moçada, na verdade, tem 25 anos ou menos, mas o Raikkonen segue ali firme, liderando essa Alfa Romeo. É claro que a Alfa Romeo não vive uma das melhores, não vive uma temporada das melhores, mas o Raikkonen vem trabalhando muito firmemente com a equipe em termos de desenvolvimento, tentando identificar as falhas e corrigir as falhas. É claro que um cara com a experiência do Raikkonen, né, sempre traz muita coisa boa para a equipe. Ele também teve apresentações muito boas nesse ano, cometeu alguns errinhos, é verdade, mas assim, vem na batalha aí com essa Alfa Romeo. Ele tem contrato até o ano que vem, então a gente vai ter mais de Kimi Raikkonen ainda na Fórmula 1, porque eu acredito que o dia que ele resolver parar, a Fórmula 1 vai perder uma grande figura do grid, né? Eu acho que os números do Raikkonen não correspondem à qualidade dele como piloto mesmo. Eu acho que ele poderia ter feito mais, ter tido, por exemplo, mais um título, por exemplo, mais vitórias, se não fossem também algumas circunstâncias. Mas assim, eu acho que o Raikkonen foi, hoje assim, ele não tá mais nesse mesmo nível, mas assim, ele foi um cara muitíssimo rápido, um cara que errava pouquíssimo, né? Um cara frio dentro do carro, um cara que era constante, isso ele ainda é, né? Ele termina a corrida, ele começa e termina a corrida no mesmo ritmo, andando forte. Então assim, isso é muito importante, né, durante para você conseguir pontos, para você ter uma regularidade na temporada. Então ele sempre teve essas características, por isso que eu falo que talvez os números não reflitam muito o que é a qualidade desse piloto, né? Por isso a gente celebra, então, aproveitando o aniversário do Raikkonen, a carreira dele, que começou também muito meteórica, assim como o do Verstappen, por exemplo. Ele começou na Fórmula 1 em 2001, pela Sauber, mas assim, ele tinha pouquíssima experiência com carros de monopostos, né? Ele passou do kart para a Fórmula Renault, foi campeão dessa Fórmula Renault e imediatamente saltou para a Fórmula 1. Ele tinha 23 corridas só de monopostos quando ele estreou na Fórmula 1 e fez uma temporada muito boa. Então eu acho que essa frieza, essa maneira mais direta, pragmática mesmo, de ver a carreira, de ver a vida, sempre ajudou o Raikkonen desde o início. Então ele nunca foi um cara muito de grandes emoções, né? Você nunca vai ver o Raikkonen chorando no pódio ou sei lá, qualquer coisa assim. Você sempre vai ver ele mais ou menos esboçando um sorriso ali, porque ele realmente tem essa personalidade mais contida, assim, é dele, né? Bastante genuíno, mas ao mesmo tempo a gente vê outras sacadas que ele faz, mesmo sem querer, né? Que são as conversas de rádio, por exemplo. Ele entrou na Fórmula 1 através da Sauber. A boa temporada abriu portas para a McLaren, que na época era uma das melhores equipes do grid, e aí ele teve uma fase muito boa, viveu uma fase muito boa com a McLaren, mostrando realmente a que veio o seu valor, velocidade, desempenho, venceu muitas corridas. Eu acredito que ele poderia até ter sido campeão em 2005, naquela disputa que eles travaram com a Renault e Fernando Alonso, né? E a Renault era uma equipe muitíssimo forte, eles tinham um carro muito forte, mas a confiabilidade desse conjunto McLaren-Mercedes, olha só, né? Deixou o Raikkonen na mão diversas vezes e isso acabou tirando a chance dele de ser campeão. O Alonso acabou sendo campeão naquele ano, então era motor que estourava na última volta, coisas assim. E pô, né? Não dá pra disputar título dessa forma, mas eu acredito que naquele ano sim ele poderia ter vencido o campeonato. Em 2007 ele vai para Ferrari e aí ele já chegando na Ferrari
companheiro de Felipe Massa, assume o lugar que era do Schumacher. O Schumacher, né, deixa a Fórmula 1 no final de 2006. Para o ano seguinte, a Ferrari traz o Raikkonen, que vinha numa ascensão grande, já tinha um grande respeito no grid, ele vai para substituir o Schumacher, já vence na Austrália e no final do ano ainda conquista o título mundial de pilotos, né? Ele aproveita o vacilo dos caras da McLaren, porque lembra, 2007 foi aquela temporada que se degladiam lá dentro da McLaren e o Raikkonen, na perseverança, na regularidade, acaba levando esse título na última prova. Ele não era considerado favorito, mas na última prova aqui em Interlagos ele ganha e conquista então seu único título na Fórmula 1. E depois disso, ele ainda fica mais algumas temporadas na Ferrari antes de ser substituído pelo próprio Alonso, né? O Alonso chega na Ferrari em 2010, também fazendo parceria com o Massa, e o Raikkonen fica sem lugar na Fórmula 1. A Ferrari, na verdade, ela quebrou um contrato. O Raikkonen tinha mais tempo de contrato com a Ferrari, e a Ferrari quebra esse contrato para trazer o Alonso, né, em 2010. E aí o Raikkonen fica sem lugar, ele fica 2 anos fora. E aí você pensa se ele chorou, se ele ficou lamentando, nada disso. Ele foi fazer outras coisas, né? Foi correr de rally, foi tentar as categorias lá as séries da NASCAR, enfim, ele foi fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, procurando outros desafios, até que surgiu a oportunidade de novo. A Lotus foi atrás dele, ele acreditou naquela estrutura ali, com o Eric Boullier liderando e tudo mais, e foi para a Lotus, venceu corrida com a Lotus. Aí a gente tem aquele famoso rádio em Abu Dhabi, em que ele fala que sabe o que ele tá fazendo, que ninguém precisa ficar falando para ele, e ele vence corridas, ele chega a disputar título, né? 2012 foi uma temporada das mais interessantes da Fórmula 1, e o Raikkonen tava no meio ali daquela disputa sempre, né? Venceu corridas, enfim. Mas aí acaba saindo da Lotus, porque também teve muitos problemas, a equipe estava com problema financeiro, ficou devendo para ele, e ele volta para a Ferrari para uma segunda passagem, né? Primeiro sendo companheiro de equipe do Alonso e depois, mais recentemente, do Vettel. Nessa fase, o Raikkonen já não tem mais a mesma performance, né, que ele apresentava antes, nem na Lotus, nem anteriormente, mas ainda assim ele tem performances consistentes e regulares e tudo mais. Ele não é mais rápido do que o Alonso, nem mais rápido do que o Vettel, mas ele tem boas sacadas, assim, boas performances aqui e ali. Eu destaco dois momentos do Raikkonen nessa segunda passagem pela Ferrari, que seria o primeiro deles, a pole no GP da Itália, que foi muito bonita aquela pole, uma voltaça dele, e depois, claro, a vitória no GP dos Estados Unidos, em Austin, no ano passado, que também para mim foi muito emblemático, porque eu estava lá fazendo a cobertura da corrida e acompanhei toda a festa da Ferrari, e assim, foi muito genuíno a comemoração deles, o abraço do Maurício Arrivabene, toda a equipe genuinamente feliz por ele, era uma família realmente ali, e todo mundo ficou muito contente com aquilo que o Raikkonen conseguiu. Ele também, ele até falou depois que ele só queria que a família dele estivesse perto, né, mas que ele achava que as crianças estavam dormindo em casa, que não estavam muito, muito ligados, mas que ele ficou feliz de ter vencido e que as crianças pudessem ter visto isso, né. Enfim, porque a carreira do Raikkonen também, ela tem dois momentos, né? O primeiro, essa primeira parte dele, antes de deixar a Fórmula 1, depois que foi substituído pelo Alonso, né? Em que ele é muito festeiro, em que ele quer aproveitar também a juventude, quer aproveitar o outro lado que a Fórmula 1 proporciona, né? Então a gente vê cenas dele bêbado, cenas né, de balada, enfim. Ele tem com total naturalidade, ele nunca tentou esconder, nunca tentou falar, não foi bem assim, né? Ele sempre viveu isso muito intensamente, e agora, da mesma forma, ele também vive muito intensamente essa vida familiar ao lado, né, da esposa, dos 2 filhos. A gente acompanha isso, tem a chance de acompanhar isso por meio das redes sociais. Então ele coloca as brincadeiras na piscina, coloca ensinando o filho a andar de kart, enfim, e é muito legal ver esse lado do Raikkonen, né, porque parece muito contraditório daquela personagem que ele construiu na Fórmula 1, e agora esse homem de família que se diverte da mesma maneira, né, de forma igual. Então, esse ano ele lançou uma biografia também,
contando um pouco da carreira, dos bastidores, enfim, todas essas relações com as equipes e também da própria maneira como ele via a Fórmula 1 e viveu a Fórmula 1 nesse tempo. E ele falou que tudo são fases, né? Por isso que ele não tem nenhum arrependimento, porque ele viveu cada fase intensamente e vive essa fase da mesma forma. Então eu acho isso muito legal, é muito admirável o que o Raikkonen está fazendo dentro da trajetória dele da Fórmula 1 e, como eu falei antes, acho que também os números não refletem de verdade a qualidade dele como piloto. Acho que ele é um pouco melhor do que os números falam. Eu volto na semana que vem, já prestes a falar sobre Fórmula 1 e GP do México e tudo mais, mas antes de encerrar, peço de novo, inscrevam-se no nosso canal, acione o sininho aí para ter todas as notificações, para não perder nada do nosso material. E claro, sempre pedindo, deixe seu like. Certo, gente? Até a semana que vem.